Quando a gente fala de curva ABC de produto dentro do e-commerce, existem algumas formas de a gente calcular, analisar, interpretar, né? Mas, sobretudo, a gente tem que trabalhar para que essas análises gerem resultados reais. E nada adianta a gente vir aqui e fazer um conteúdo como esse, né? O que é a curva ABC no e-commerce? Aí, isso aqui é tranquilo, tá? A gente pode digitar isso aqui, a gente vai ter ali uma versão de A, tá aqui para a gente estudar, né? Esse conhecimento ele está disponível. Agora, como que a gente transforma isso em ações práticas para a gente exercitar no nosso dia a dia? Esse é o nosso desafio. Vale a pena a gente começar ali relembrando a importância do produto dentro do e-commerce. Então, a terminologia de e-commerce, quando a gente traduz o nome, é comércio eletrônico. Eu até fiz essa pesquisa aqui, né? O que é um comércio, né? Tira a palavra eletrônico, né? Vira comércio. Então, comércio é atividade econômica de compra, venda ou troca de produtos, mercadorias ou serviços. Então, aqui já resume muito do que é o e-commerce. Se e-commerce é comércio eletrônico e comércio é uma atividade econômica de compra, venda e troca de produtos, a gente faz, sim, por associação, que e-commerce é venda de produto. No final das contas, a gente trabalha para que a gente tenha percepção de valor, agregue esse valor dentro da nossa marca, mas, no final das contas, estamos vendendo produtos. Então, por isso que a gente fala que no e-commerce, produto é rei. E existe, né, uma dinâmica que a gente faz aqui dentro da e-commerce objetivo, de sempre olhar para o produto quando há alguma oscilação de resultado, seja para cima ou seja para baixo. Então, a taxa de conversão existem outros pilares que vão fazer ela movimentar, mas produto, sem dúvidas, é um dos principais. Então, a gente até tem um meme, né, o pessoal do EQV já conhece, que é o foca no produto. Então, aconteceu alguma coisa dentro do e-commerce, dá uma olhada no produto. Bom, de repente um produto campeão, ele está com a grade furada, ou ele deixou de receber visibilidade. É muito comum no dia a dia a gente ir trocando criativos, testando público, testando novas campanhas, aumentando, dividindo ali o orçamento, e eventualmente a gente ir perdendo a meta de sessão por produto principal que a gente tem que ter dentro do e-commerce. Então, se a gente não tem esse foco, cara, deixa eu entender o que está acontecendo com esse produto, inevitavelmente, né, a gente vai deixar oportunidades ali na mesa. Então, oscilou a receita dentro de e-commerce, dei uma olhada no produto, boa parte dos problemas podem ser resolvidos olhando para isso. Tá? Entrando aqui dentro do nosso conteúdo, né, trazendo uma visão um pouco mais acadêmica com relação à parte de curva ABC. Né? Então, ele é um método de classificação de produto que divide os catálogos A, B e C conforme a importância e o impacto neles, sempre pautado no faturamento. Então, existe um grau de Pareto, isso não é novidade, isso serve para um ponto de vista de e-commerce, mas serve para a nossa vida também, e serve para todas as ações que a gente for fazer, né? Então, 20% ali gera geralmente 80% do impacto. Então, é onde que a gente precisa colocar energia que realmente vai mover o ponteiro. Então, trocar o banner do e-commerce é importante? É importante. Mas está no grau de Pareto, de realmente ele de ser relevante? Nem tanto, né? Agora, garantir estoque nos principais produtos, cara, isso movimenta. Elaborar criativo dos principais produtos, isso movimenta. Fazer com que a influenciadora faça conteúdo dos principais produtos, isso movimenta. Eu ter a oferta certa para o produto certo, isso movimenta. Então, isso são as alavancas, que é onde que a gente precisa estar focando para o nosso grau de Pareto. Trazendo a importância de curva ABC, ela tem ali alguns pilares importantes. Então, ela ajuda a focar nos produtos mais estratégicos, evita excesso de estoque parado, melhora o fluxo de caixa, direciona a marketing e compra de forma mais inteligente. Vamos parar para a gente fazer uma reflexão. A partir do momento que eu sei que, por exemplo, dentro lá de um e-commerce que tem 100 SKUs, 16 SKUs desse representam 80% da minha receita. Bom, fica mais fácil de eu cuidar o estoque de 16 do que de 100. É mais fácil eu cuidar dos criativos de 16 do que de 100. É mais fácil eu cuidar ali da minha comunicação de 16 do que de 100. Então, isso vai direcionar nossas estratégias e nossas ações. É essencial para o estoque, para marketing, para compras, né? E ajuda a identificar os produtos que são mais relevantes dentro do e-commerce. A gente tem aulas que falam mais de estratégia de produto de uma maneira geral, porque existem várias linhas de produto. Existe o produto isca, existe a esteira de produto, existe lançamento de produto, tudo isso é relevante. Até porque um produto que é curva A hoje, um dia foi um lançamento. Um produto estrela hoje, um dia ele sequer existia dentro do e-commerce. Existem formas de a gente pensar produto. A gente vai se colocar energia dentro de curva ABC aqui hoje. Trazendo ali, né, o conceito em si de forma mais visual, fica dessa forma. Então, a gente vai observar que poucos produtos representam muito dentro da receita, e aí uma fatia já um pouquinho maior vai representar 15%, e uma fatia, muitas das vezes, enorme, vai representar quase nada, que é onde que a gente tem a oportunidade de gerar estoque e fazer caixa. A gente vai falar dessas estratégias também. Bom, entrando num ponto de vista matemático,
e a gente já começa a abrir algumas planilhas aqui, eu vou mostrar alguns exemplos. Essa é a forma mais simplória e didática que existe de calcular a curva ABC, né? E basicamente são esses 5 passos. Primeiro passo, lojista, né, profissional de e-commerce, vai listar todos os SKUs que tiveram venda nos últimos meses. Jefferson, qual que é o período que eu tenho que olhar? Depende de muito de negócio para negócio. Por exemplo, um e-commerce de moda praia. A curva ABC desse e-commerce em janeiro, fevereiro e março, muitas das vezes é diferente de uma curva ABC de junho, julho e agosto, porque uma a gente está no verão, ou a gente está no inverno. E-commerce que trabalham com fast fashion, que trabalham com muito lançamento de produto, também vão ter essa mudança de curva ABC de produto mais rápido do que outros e-commerces. Agora, e-commerces que são produtos mais atemporais, que a gente consegue vender durante todo o ano, eles tendem a ter uma curva ABC mais flat. Inevitavelmente isso vai acontecer também. Então, existem negócios que a gente vai olhar 12 meses, existem negócios que a gente vai olhar 6, e existem negócios que a gente vai olhar num curto período de tempo, como, por exemplo, 2 meses, 1 mês. A gente quer entender qual que é o impacto que esses produtos têm dentro desse negócio. Segundo ponto, a gente vai calcular, deixa eu ver aqui, não. A gente vai calcular o faturamento de cada um. Então, o faturamento de produto é a multiplicação de quantidade vezes o preço unitário. Então, se você vende 100 produtos, né, 100 produtos do item X a R$100, o faturamento desse produto é 10 mil. Terceiro passo, a gente vai ordenar do maior para o menor faturamento. Então, existem lá todos os produtos que me geraram receita, a gente vai classificar para a gente começar a entender qual que é o impacto que eles têm dentro do negócio. Quarto passo, e aqui que está, né, um grande diferencial de trabalhar com curva ABC e não simplesmente tops produtos, isso aqui seria trabalhar tops produtos. Agora, o conceito de curva ABC começa aqui, que é a gente entender qual que é o percentual que esse SKU representa no faturamento total e fazer o seu acumulado daqui para frente. Então, a gente vai mostrar isso na prática. E depois a gente vai classificar pela, né, nível acadêmico de curva ABC, as curvas A até 80%, o B até 95% e o C de 95% a 100%. Sempre vai dar até 100%. Trazendo um exemplo aqui prático. E aí vamos lá. Bom, a gente tem aqui 5 produtos. Então vamos supor lá, o produto 1, a gente teve 100 vendas a R$100, o produto 2 de 80, 89 e por aí vai. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação. Então uma, né, planilha lá no Excel que vai multiplicar esses indicadores. Beleza, eu já tenho agora o faturamento por produto. Notem que esse faturamento já está ordenado, que é justamente o nosso item 3. Então, listamos os produtos, calculamos o faturamento, agora a gente vai ordenar. Então, já tem aqui, ó, o produto A é esse, o 1 é esse, o 2 é esse, e por aí vai. A partir desse momento, a gente vai calcular o percentual em cima do faturado. Então, dentro desse faturamento de 10 mil desse produto, quanto que ele representa no faturamento total? Nesse caso, 30%. Do produto 2, quanto que ele representa? 22%. Do produto 3, quanto que ele representa? 20%. Até aqui eu tenho o conceito de tops produtos. Daqui para frente entra o conceito da curva ABC, que é justamente eu delimitar um teto de até 80% para a curva A. Então isso a gente vai fazer através do acumulado. Então, o produto 1, ele representa 31%. O produto 2, 22%. Logo, 31 mais 22, cheguei a 53%. O produto 3 representa 20%. Logo, 53 mais 20 me dá um total de 73%. O produto 4 representa 14%. Logo, 77 mais 14, 87%. O produto 5 representa os outros 12%. Então, 87 mais 12 e pouquinho, 100%. Até 80%, curva A. De 80% a 95%, curva B. Acima de 95%, curva C. Então, o acumulado dos percentuais por ordem de faturamento até um determinado percentual, que é o que vai formar a classificação de curva ABC. Então, curva ABC de produto nada mais é do que nós pegarmos os tops produtos, sabemos o quanto que ele representa dentro do faturamento do e-commerce e fazer o acumulado do 1 mais 2 mais 3 até chegar nos 80, até chegar no 95 e até chegar a 100. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Dê um joinha aí para eu ver e, se não, a gente volta aqui. Beleza. Qualquer dúvida, vão colocando no chat, a gente vai ajustando. Então, já cheguei aqui na minha curva ABC. Então, eu já tenho isso de uma forma mais clara aqui. Então, basta agora, né, eu estar trabalhando essa curva.
A gente até trouxe aqui, ó, exemplos práticos dos clientes da EU. Então, trouxe aqui de nichos, né, diferentes para vocês verem como que isso é num cenário real. Então, por exemplo, isso aqui é um e-commerce de semijoias femininas. Então, aqui a gente tem os produtos, quantidade, valor unitário, faturamento, quanto que esse faturamento do produto representa no total, para a gente ter o acumulado, e a gente vai somando esse com esse, até chegar nas curvas. Então, esse e-commerce em específico, vocês notem que a gente tem ali 14, né, 13 produtos, na verdade, curva a gente vai ter ali 5 produtos curva B, 2 produtos ali curva C, dentro dessa amostragem que a gente tirou. Então, notem que, e aí já começa já uma inteligência de mercado, existem nichos que têm curvas ABCs maiores do que outros. Quais são os nichos que possuem curva ABC mais alta? Aqueles produtos que têm uma quantidade, aqueles e-commerces que possuem uma quantidade de SKUs maiores. Semijoias femininas, em média, possuem cerca de 300, 400 SKUs. Um e-commerce de moda praia, por exemplo, vai ter 80, vai ter 100 SKUs. Um e-commerce de luminária vai ter mais de 1.000 SKUs. A gente já atendeu e-commerces que tinha 3.000 SKUs. A curva ABC tende a ser um pouco maior também, né? Porque é mais pulverizado em si. Pergunta da Paola: existe uma porcentagem ideal de produtos que deveriam estar na curva A? Não existe, Paola. Vai depender muito de negócio para negócio. Quanto menos produto na curva A, mais dependência você tem por esse produto e, consequentemente, mais risco tem também. Porque para pensar, se a gente tem, bota lá, 5 produtos que representam 80% do faturamento, pô, se um produto desse tem o seu ciclo de vida diminuído, a gente também fica fragilizado, o impacto no faturamento vai ser maior. Por outro lado, quando a gente também tem ali, e a gente tem e-commerces assim também, que 40 produtos, 50 produtos é o curva A, também é muito pulverizado. Então também fica difícil essa gestão de estoque. O conceito da curva ABC é tentar minimizar esse esforço. Então vai variar de negócio para negócio. Esse aqui é um e-commerce de semijoias femininas real. Trazendo um outro e-commerce aqui, esse aqui mais de acessórios, né? Então a gente vê ali esse comportamento. Então aqui curva A, curva B, curva C. Trazendo aqui de um outro nicho, então a gente trouxe aqui moda masculina, então você já consegue observar um comportamento diferente, mas a lógica é a mesma. Então eu tenho ali ó, meus produtos, curva A, e eu ocultei aqui, mas a maioria dos produtos são os mesmos, mas só mudam as cores. Então é muito refém de um determinados produtos aqui. Dá para ver até pelo preço unitário aí que é bem igual, né? Curva A, curva B, curva C. E temos aqui também mais um e-commerce, nesse caso aqui não é de semijoias, é de alianças. Então a gente vai ter ali, né, produtos ali, né, que chama lá de moeda antiga, né, representando aqui. E aí eu trouxe esse exemplo porque notem esse primeiro produto aqui, ó, desse e-commerce. Ele representa quase 50% do faturamento. Então é uma dependência muito grande desse produto. Ter essa visão de curva ABC, que só tem aqui, por exemplo, 5 produtos que vão representar 80%, acende um alerta grande para o lojista de cuidar desse estoque, de fazer os conteúdos corretos. E nós, como profissionais de e-commerce, garantir sessões nesses produtos para que a gente consiga ter esse faturamento já preservado. E existem algumas ações que eu vou falar aqui no decorrer da aula, de como que a gente faz para a gente poder ir aumentando essa curva A, como que a gente faz para a gente aumentar essa curva B. Existem técnicas para transformar a curva B em curva A e curva C em curva B, a gente vai falar aqui hoje, e matematicamente vocês vão chegar nessa conclusão também. Então, isso daqui são exemplos reais de e-commerce que a gente vai aplicando essa curva ABC para poder, né, tomar essas melhores decisões. E aqui vem, né, uma evolução dessas análises. Tanto que a gente bate o olho nisso, começa a identificar ali alguns padrões de comportamento. E aí eu vou deixar aqui, ó, no chat, para vocês trazerem o que vocês conseguem observar aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui em verde é a curva A, aqui em amarelo é a curva B, aqui em vermelho é a curva C. Dê uma olhada na taxa de conversão. Pode ignorar esse período 2 aqui. Olha só o período 1 aqui. O que vocês conseguem observar aqui com relação à taxa de conversão? O que tem de características comuns entre um curva A, curva B e um curva C? Manda aí no chat, pessoal. Não vou trazer a resposta, não. 41 em 13, manteve. Mesma taxa de conversão, tá, a média. Perfeito. Paulo matou aí a charada, viu? Mirella também matou, né? Se a gente parar para pensar, pessoal,
Qual que é a diferença da taxa de conversão de um curva A para um curva B? Praticamente nenhuma. Se a gente traça uma média aqui, ó, a gente vai observar que a média de taxa de conversão de um produto de curva B é a média de taxa de conversão de um curva A também. É claro que, tecnicamente, quanto mais sessões a gente coloca, menor tende a ser a taxa de conversão também. Mas esse é o dado frio que eu tenho analisando isso daqui no primeiro momento. Então, a taxa de conversão do produto curva A, ele é muito semelhante e às vezes até menor do que um curva B. Se, tecnicamente, vendas é seção vezes taxa, para a gente aumentar essa quantidade de itens dentro de um curva A gente vai precisar trabalhar seção nos produtos. Porque o que faz um produto ser curva A? Ter muitos acessos, já que a taxa de conversão dele é boa. Se na curva B eu tenho boa taxa de conversão, mas eu tenho volumetria de acessos menores, como é que eu faço para migrar esse curva B para o curva A? Fazer mais sessões nele. Então, dedicar mais campanhas para o curva B fará aumentar o meu mix de curva A. Tecnicamente, a gente consegue comprovar isso. Então, muitas das vezes, um produto ele vende muito mais, ele é um curva A, mas existe um curva B que tem mais potencial do que ele. E ele só é um curva A porque ele está recebendo muita visibilidade. E é natural, né? A gente vai se acomodando com aqueles principais produtos e vai botando, né, sempre visibilidade neles. Mas existem potenciais produtos que podem estar acessando uma categoria, uma prateleira mais acima também. Para isso, é necessário que a gente desenvolva metas por produto. Então, aqui na I/O, a gente tem ali um acompanhamento por produto no nível muito granular. Então, a gente olha o sessão por produto, taxa de conversão, preço médio, quantidade de vendas, quantidade de receita, e passa a ter metas por produto. Então, um acompanhamento como esse, né? Estou olhando aqui um período de julho, comparando com junho. Então, a gente começa a observar qual que é ali os produtos que eu preciso dar mais ou menos de visibilidade. Esse produto, perdi 2.700 sessões. Se é um produto que eu tenho a taxa de conversão de 2%, então se eu pego aqui, por exemplo, 2.000 sessões vezes 2%, isso me gera 40 pedidos. 40 pedidos vezes um ticket médio, por exemplo, de R$250, me gera 10 mil de faturamento. Então, eu tenho 10 mil de faturamento aqui, só é aumentar a quantidade de sessão aqui, dentro desse produto. Então, existe uma forma de a gente estar fazendo esse tipo de acompanhamento também. E aí vem, né, as ações para a gente poder executar. Então, como transformar um curva B em A e curva C em B? Então, já bati um pouco ali a carteira, mas um curva B para transformar em A, a gente precisa dar mais destaque. Então, ter campanhas por produto, né? É natural a gente criar ali campanhas, conjuntos e colocar muitos criativos, testar, validar muita coisa ali ao mesmo tempo, mas a partir do momento que a gente já tem isso, é importante que a gente comece a dedicar. Então, para esse produto eu vou precisar de X de investimento, para esse eu vou precisar de tanto, para esse eu posso mesclar um pouco, mas a gente só consegue garantir essa visibilidade a partir do momento que a gente destaca. Então, ter campanhas por produto é importante. Orientar o lojista para dar mais destaque aos produtos na mídia orgânica. Então, esse curva B, é bem provável que não tenha conteúdos dele lá no Instagram, assim como tem da curva A, que não tenha tanta oferta quanto tem lá no grupo VIP. Então, a gente pode estar trabalhando ele aqui. Melhorar fotos, descrições, para melhorar o apelo visual, aumentar a confiança do produto, avaliações, depoimentos reais. Olhando para um curva C, para a gente olhar ali e transformar ele num curva B. Então, revisitar ali a página de produto, analisar se ele não está mal posicionado no site. Então, dentro de uma categoria mais vendidos, em tese a gente vai colocar um curva A e um curva B. Mas será que não tem um curva C que a gente pode dar um pouco mais de visibilidade, para pelo menos ele ocupar uma categoria de curva B? Então, a gente vai ter que reposicionar isso dentro do e-commerce também. Como ações práticas para profissionais de e-commerce, né, para gestores, analistas que estão aqui. Ações para a gente poder fazer em produtos curva A, curva B e curva C. Produtos curva A, então ter campanhas recorrentes. A gente não pode pausar campanhas ou diminuir a quantidade de sessões de produtos validados. Então, se a gente tem lá 5 produtos que representam 80%, cara, eu tenho que ter campanhas desses 5 produtos. Se a gente tem lá 16 produtos, então a gente vai ter que ter lá, por exemplo, 4 campanhas dividido por 4 produtos, ou a gente separa 2 produtos, depois coloca 8 e 8 em cada, mas é importante a gente garantir isso. Testar bastante variações desses criativos, desses produtos, em busca de um menor CPS. O que é a sessão dentro de um produto? Nada mais é do que aquilo que a gente está investindo com aquilo que a gente está levando de pessoas. Se a gente diminuir CPS, aumenta a minha quantidade de sessão no produto, que tem tal taxa, que tem tal venda, que tem qual receita. Então, diminuir esse CPS me garante mais sessão nesses produtos, consequentemente mais vendas. Identificar os estados que cada um vende e dedicar campanhas também.
Existe já um nível de otimização de campanha que a gente faz dos principais produtos por determinados estados. Requer um nível de investimento maior para ser feito isso, mas muitas das vezes o produto que vende em São Paulo, a curva ABC de São Paulo, é diferente da curva ABC do Rio, que é diferente da curva ABC de Curitiba. Então a gente pode ter essa curva ABC por estado, por região. E aí a gente já entra no nível de complexidade já maior, só que interessante também. Aqui dentro da curva B, então gerar sessões. Peguei aqui a tua dúvida agora, Ju. Deu um pouco aqui, me chamou a atenção. Então, isso que eu queria entender. Lá dentro do GA, tem como você olhar os produtos e tem como você colocar dimensões secundárias. Existe uma dimensão secundária de região. Então, você consegue identificar qual é o produto, qual é a região. A partir do momento que você exporta isso, você já consegue fazer o teu grau de Pareto. Então, você tem a tua curva ABC de São Paulo, a tua curva ABC do Rio. E aí você pode ir dedicando essas campanhas para isso. Tá? Só fechando aqui com o da Paola, o critério que temos que usar para pausar um criativo que já está em teste é o resultado com relação aos demais, Paola. Por exemplo, um custo por clique, R$1, ele é bom ou ruim? Depende. Se o custo médio por clique é 1,20, R$1 é bom. Se o custo médio por clique é 80 centavos, é ruim. Então, a gente sempre faz uma comparação dentro do próprio negócio. A gente vai olhar o nicho, né, obviamente, mas aquilo que mais performa para o negócio é aquilo que vai puxar essa média para um melhor patamar. Então, 80 centavos, dentro de um cenário que a média é 95, é excelente. Então, esse é o critério. É melhorar o indicador médio do negócio. Então, curva B, gerar sessões para validação de produto, entregar mais visibilidade. Criativo, solicitar mais criativo para testar, usar catálogos e orientar o logístico com base em dados, né, para que a gente possa fomentar esses produtos lá no Instagram. Como eu comentei, muitas das vezes, aquilo que vai de conteúdo lá para dentro do Instagram em grupo VIP geralmente não é curva B, mas se a gente dá mais visibilidade, esse produto tende a ser um curva A também. E dentro de curva C, a gente observa ali a oportunidade de girar o estoque, fazer caixa, então campanha de liquidação, últimas unidades. Muitas das vezes, a gente pode utilizar esse curva C para ser um chamariz de uma oferta específica. Então, vai trabalhar sei lá, um 8 do 8 agora em agosto. A gente pode colocar um percentual de desconto maior no curva C. Então, produtos até 70% de desconto. Caramba, chamou a atenção. Até 70%, mas está no curva C. Curva B vai receber 40%, curva A vai receber 30%. Então, a gente pode mesclar esse mix e fazer o curva C ser um chamariz de pessoas para dentro do e-commerce. Testar criativos com preços mais agressivos, call to action também. São ações para profissionais de e-commerce estarem executando. Orientações para lojista, né, para quem possui o e-commerce e gostaria de fazer as ações. Então, produtos de curva A, negociar melhores condições. Vamos parar para pensar. Bom, se bota lá, 10 produtos representam 80%, quando a gente senta para negociar com o fornecedor uma tabela completa, muitas das vezes a gente não vai conseguir, né, ter grandes êxitos nisso. Mas se a gente foca o nosso esforço em negociar melhor os produtos que realmente fazem a diferença no faturamento do e-commerce, isso tende a melhorar a rentabilidade. Porque aquilo que você for melhorar de custo nesse produto é aquilo que vai impactar diretamente a tua margem. Porque o que você vai melhorar de custo num curva B, curva C, não vai trazer tanto impacto quanto nesse. Então, faz sentido ter o foco nisso. Priorizar a reposição desses produtos, não cuidar bem do estoque desses produtos. Quando faltar, tem que repor rápido. Destacar produtos curva A em home e banner no site. Já que são produtos que as pessoas, em tese, tenham mais interesse, então que eles sejam chamariz também. Que eles estejam na home, que eles estejam priorizados, que eles tenham esse destaque. Ações para um lojista executar de produtos curva B. Então, usar os produtos curva B para cross-sell, upsell. Então, quem comprou esse também comprou esse. Relacionar os produtos dentro do site. Isso vai trazer mais visibilidade, né? Lembrando, curva B precisa de mais visibilidade. Adicionar mais imagens nos produtos. Importante incluir uma imagem DNA. Refinar a descrição do produto, deixar mais visual, já que a gente vai dar mais visibilidade. Então, para ele manter uma boa taxa de conversão, ele precisa estar aparecendo mais. E dentro ali de curva C, liquidar, substituir, reduzir o estoque. Então, a gente pode ali estar fazendo um trabalho de estar gerando esse estoque e, obviamente, de não estar trazendo novamente esse produto para dentro do estoque. Analisar os concorrentes, entender se realmente nossa precificação está dentro ou não. A gente pode não estar vendendo porque a gente está precificando errado. E comparar, né, aquilo que a gente tem de benchmark de um curva A com um curva C. Então, às vezes, um curva A também está convertendo mais porque ele está com vídeo na página de produto, que está tendo mais visibilidade, e a gente tem que trabalhar isso também. Então, são ações para o lojista estar executando. E aí, como extra, tudo isso aqui são ações
mais voltados para mídia paga, né, para tráfego pago em si, e ações dentro do site. Só que a gente não vive só desses dois canais. Então, a gente trouxe ações aqui de CRM e SEO também. Então, como que a gente pode trabalhar CRM em curvas ABC? Então, tem as ações aqui. Então, como é que eu vou trabalhar a CRM, um produto curva A? Então, a gente vai, né, inserir ele num fluxo de boas-vindas. Pô, não é um produto que eu vendo bem? Pô, quando uma pessoa cadastrar na minha newsletter, não faz sentido que ela conheça esse produto por primeiro, a probabilidade dela gostar dele é maior do que os demais. Então, é um produto que tem que estar na minha régua de relacionamento. Uma régua automática para quem visitou uma determinada página de produto e não comprou. Não é um produto validado, não é um produto que realmente eu tenho representatividade. Então, cara, quem está abandonando ele, eu só preciso trabalhar um pouquinho mais para quebrar essa objeção para eu poder vender. Então, ter réguas personalizadas por produtos de curva ABC. Fazer os títulos, né? O produto tal, eu ainda está te esperando. Então, ele já vende por si só. Campanha de fidelização, né? Aqui dentro de um curva B, segmentar os clientes que já demonstraram interesse. Então, para a gente poder trazer mais visibilidade. Inserir em fluxo de pós-compra, cross-sell. Então, a mesma lógica que a gente aplica para dentro de site pode ser aplicada para dentro de um e-mail, para dentro de WhatsApp. Trabalhar o cross-sell nesse curva B. Testar mensagens automáticos. Né? Curva C, campanhas de liquidação. Então, desapego inteligente, produtos com até 70% off. Então, aquela mesma ação de mídia paga a gente pode trazer para dentro de CRM. Usar a CRM com oportunidade de reativação. Então, dentro de CRM, quando a gente segmenta ali a nossa base, tem os clientes que compraram e ganjaram nos últimos 30, nos últimos 90. Agora, vamos parar para pensar num cliente que não compra há 2 anos dentro do e-commerce. Pô, eu preciso dar uma condição muito boa para esse cliente voltar a comprar. Então, a gente pode reativar ele através de um curva C. Está parado no meu estoque, é um cliente que, em tese, já teve uma boa experiência com a marca, pô, de repente pode ser uma forma de reativá-lo. Né? Pode funcionar bem em clientes inativos há mais de 180 dias. Então, os mais antigos, que estão sem comprar, que a gente precisa fazer uma ação muito forte, a gente pode geralmente utilizar um curva C para isso. E quando a gente olha do ponto de vista de ranqueamento, né, dentro de SEO, lá dentro do Google, produto curva A. Então, tem que ter as páginas totalmente otimizadas, porque não é um produto que naturalmente já tem mais vendas, então eu tenho que indexá-los também dentro do Google. Criar a página de categoria destacando esses produtos. Então, os produtos que tem que ter conteúdo, tem que ter os backlinks, as linkagens internas. Inserir os links internos, como eu comentei. Em curva B, então analisar o volume de buscas, entender se realmente ele tem essa demanda, para que a gente possa ali, fazer mais conteúdos sobre ele. Criar conteúdo relevante, melhorar o SEO de imagem, descrição curta. E no curva C, a gente vai decidir se a gente vai manter, se a gente substitui ou agrupa. Então, ou a gente vai juntá-los ali com curva B dentro de uma produção de conteúdo. Em caso de baixa relevância, realmente a gente vai deixar de trabalhá-los dentro de SEO. São ações para a gente poder estar executando em todos os canais. Bom, dito isto, pessoal, esse é um conceito de curva ABC. Eu quis trazer de uma forma bem prática, executável aqui, para que a gente consiga saber calcular, né, como que a gente consegue encontrar e correlacionar os determinados nichos para dentro dele, para que a gente possa realmente tomar as decisões certas através desses estudos.